Será que vale a pena você estar utilizando blend de proteína? Mas o que é blend de proteína? Será que vale a pena eu trocar meu whey protein pelo blend de proteína? Então é nesse vídeo que você vai entender tudo sobre blends. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, que é importante demais. Que isso vai fazer com que eu ajude mais pessoas, porque o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele vai mandar isso para mais pessoas. Então clica aqui em curtir, que a gente faz essa troca, você curte e eu te dou esse conteúdo, beleza? Então vamos que vamos. Pessoal, a primeira coisa a gente tem que entender o que é um blend de proteína. E um blend de proteína ele é uma mistura de proteína, que na maioria dos casos vão ser compostas de 7 proteínas mais ou menos, na maioria dos casos. E aí essa mistura vai ser whey protein, albumina, caseína, colágeno, entende? Vai ter uma mistura de proteínas. E aí muitos blends vão ser mais baratos do que o whey protein, muitos blends vão ser mais caros que o whey protein. E o que a gente precisa analisar é a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Mas calma que isso é muito fácil de entender. Vamos olhar, por exemplo, a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela te mostra a forma decrescente da concentração dos alimentos, dos nutrientes, dos ingredientes. E o que isso significa? O primeiro ingrediente daquele blend, por exemplo, vai ser o que tem a maior concentração naquele blend. E o que está em último ingrediente é o que tem a menor concentração. Ou seja, muitas das vezes você vai olhar um blend e vai ver que ele tem muito carboidrato. E aí você vai olhar a lista de ingredientes e vai ver que o primeiro ingrediente é açúcar. Ou seja, você sabe que esse blend, a partir desse carboidrato, a maior parte dele vai ser açúcar. Ou seja, não vai ser um blend favorável para você estar fazendo a utilização, porque por isso que ele vai ser mais barato, porque ele vai ter uma alta concentração de açúcar, então acaba não fazendo sentido, porque a maior parte desse carboidrato de 20, 30 gramas vai ser açúcar. Então realmente você vai estar jogando dinheiro fora, beleza? A outra questão da gente olhar é justamente nessa lista de ingredientes ver quais são as proteínas que vêm em primeiro lugar. Às vezes a indústria vai colocar, por exemplo, o colágeno na frente, a proteína da soja, a proteína da ervilha. Por que vai colocar eles como primeiro ingrediente? Porque eles vão ser mais baratos até para fazer essa questão de produção, mas isso também, por que você tem que se atentar a isso? Porque eles têm baixo valor biológico. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, que eu vou deixar um card aqui em cima, mas para exemplificar, valor biológico é justamente o quanto que a gente absorve daquela proteína. Ou seja, se a gente compara a proteína do ovo ou o whey protein versus a proteína do colágeno, por exemplo, versus a caseína, versus a proteína da soja, a gente vê que em 20 gramas de ovo e 20 gramas de colágeno, por exemplo, eu vou absorver muito mais essas 20 gramas no ovo do que no colágeno. Então, isso que é o valor biológico, é o quanto que a gente vai aproveitar daquela proteína, beleza? Então, é justamente isso, você vê essa concentração. Como o blend de proteína tem essa mistura de proteína, se for, por exemplo, os primeiros ingredientes forem essas proteínas de baixo valor biológico, o importante é você verificar a concentração de proteína. Então, por exemplo, se você for ver em 2 scoops que vão ter 30 gramas de blend, né, que você vai conseguir pegar ali no scoop, eles tiverem mais ou menos aí de 25 a 30 gramas de proteína e o preço for bom, pessoal, podem comprar sem problema nenhum, porque essa concentração é uma ótima concentração. E mesmo tendo a maior concentração de proteínas de baixo valor biológico, como vai ter de 25 a 30 gramas de proteína em 30 gramas de porção, ou seja, 2 scoops pequenos, dando 30 gramas de porção, precisa ter essa simetria. Fazendo isso daí, vai conseguir ter uma boa absorção. Entende? Então é isso que vocês precisam se atentar. Ah, Eduardo, então só para exemplificar isso. Ah, Eduardo, os primeiros ingredientes estão mostrando proteína de baixo valor biológico. Beleza. O que eu vou querer? Proteína na tabela nutricional acima de 25 gramas pelo menos. É isso que eu vou querer. Ah, Eduardo, mas esse daí tem 23 gramas. Beleza. Você usa com leite? Se você usa com leite, não tem problema nenhum. Então você pode estar comprando esse de 23 gramas, se fizer sentido em questão do preço, porque isso eu estou falando, blend de proteína é interessante por causa do preço.
porque acaba sendo mais barata na maioria das vezes do que um whey protein. Então você acaba economizando o seu bolso e acaba fazendo com que você tenha os mesmos resultados que você poderia ter se você tivesse comprado whey protein. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ficarei feliz em respondê-los. E até a próxima.